Boa tarde, senhoras e senhores. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos a 37ª sessão extraordinária. Item primeiro, prejudicado por falta de parecer. Item segundo. Há uma dispensa, né, Júlio? Dona Maria, né? Isso. A Comissão de Finanças reviu o parecer na emenda do vereador Edmilson. A Comissão de Finanças reviu o parecer da emenda do vereador Edmilson. E precisamos agora votar a dispensa da assinatura da... Votaremos agora a dispensa da vereadora Dona Maria. No parecer, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador João Passos, Daniel Soares, Ana Maria, doutor Alexandre, Edmilson Souza, Eduardo Barreto, Eduardo Soutor, Elmer Japonês, Helena Metalúrgico, João Barbosa, vereador Lamé, Luiz Mato Grosso. Considerar meu voto sim, presidente. Vereador Eduardo Soutor, Eduardo Barreto, vota Oi? sim. Soutor. Paulo Sérgio, vereador professor Samuel, vereador Romildo Santos, Toninho da Farmácia. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Voto sim. Vereador Alexandre Dentista, vota sim. Alexandre da Farmácia. Encerrada a votação, aprovado, dispensar a assinatura da vereadora Dona Maria. Passamos agora à apreciação do projeto. Lê agora. Senhor secretário, para a leitura, item segundo. Primeira discussão e votação no projeto de lei número 3.204 de 2016. Fixação de subsídios do prefeito, vice-prefeito, secretário municipal, secretário adjunto e coordenador. Autor, mesa da Câmara. Em discussão, projeto e emenda. Encerrada a discussão. Em votação, plenamente, tema indicativa número 1. Pela ordem, senhor presidente, eu não estou entendendo. É o item segundo? Isso, item segundo. Então, mas eu não tenho 72 horas para me manifestar? Comissão de Finanças Ou já mudou? reviu o parecer. A Comissão de Finanças reviu o parecer e deu favorável. E agora, como é que faz? Aí eu não faço nada. Agora estão votando. Então eu quero encaminhar, senhor presidente. Então, para encaminhar a vereadora Edmilson Souza. Senhor presidente, comi 2 pipoquinhas ali. Quando eu vi, já era. Senhor presidente, eu gostaria só de aqui encaminhar a votação. Eu apresentei essa emenda um pouco recapitulando qual que é o histórico dela. O prefeito, doutor Alexandre Dentista, preste atenção no que eu vou falar, que eu lhe quero muito bem, viu? O Geraldo Celestino lhe tratou mal, ele é assim mesmo, viu? Mas a gente quer bem, muito bem o senhor. Não, o Geraldo vai ser o líder dele, mas ele não vai trocar de líder. Eu fiz essa emenda porque no começo do ano o prefeito Sebastião Almeida mandou para cá um projeto de lei para reduzir o salário dos secretários, dos diretores, do prefeito, vice-prefeito, enfim. Uma medida de contenção de despesas para que tivesse aí, como várias outras cidades fizeram, vários outros prefeitos adotaram a mesma posição. E eu sempre alertei essa casa de que nós deveríamos sempre ter um encontro desta casa com os anseios da população e da sociedade como um todo. E apelei o tempo inteiro para que a gente votasse, que se era um entendimento do prefeito, se o prefeito tinha esse entendimento e a casa tem o entendimento que a gente precisaria
dar naquele momento a resposta para a sociedade, seria interessante para que a gente o fizesse naquele momento. Não o fizemos. Depois, muito bem apontado pelo vereador Laércio Sandes, um estudioso dessa casa, apontando que não havia não poderíamos votar a proposta do prefeito, porque teria que ser iniciativa da mesa. Naquele momento nós poderíamos elaborar, copiar o mesmo projeto, assinar pela mesa diretora dessa casa e fazermos a votação. E nós não conseguimos. Fomos várias sessões sem quórum, várias sessões que a gente não discutiu, não votou absolutamente nada, e isso passou. E naquele momento eu tinha assumido o compromisso com diversas pessoas que tinham me procurado de que nós apresentaríamos uma emenda ao projeto do subsídio do prefeito, reduzindo o valor do subsídio do prefeito. E diga-se de passagem, tem muita gente dizendo, porque o prefeito eleito não foi seu candidato. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu já tinha dito anteriormente que apresentaria independente do candidato do prefeito a ser eleito. Então eu gostaria aqui de pedir a essa casa que a gente também desse essa resposta para a sociedade, fazendo e aprovando a minha emenda, que é uma emenda que busca a redução do subsídio, tanto do prefeito, vice-secretários e coordenadores. Então peço o voto favorável de todos os colegas. Solicito aos senhores vereadores que tirem os terminais para o voto eletrônico. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Não. Vereador Alexandre Dentista vota não. Vereador Laércio, vereador Americano, vereador Pezão, vereador Daniel Soares, vereadora Maria, vereador Elmer Japonês, vereadora Genilda, vereador Helena Metalúrgico, vereador Lamé, vereador Paulo Sérgio, vereador professora Marisa, professor Samuel e Toninho da Farmácia. Encerrada a votação. Pela ordem, presidente. Aprovada, modifique-se pela ordem. Para justificar o voto, senhor presidente. Para justificar, não, desculpa, rejeitada, tá, a emenda, perdão, para justificar, vereador. Senhor presidente, eu votei com toda tranquilidade sobre a questão, porque eu entendo que é um pouco de demagogia, com a devida vênia e respeito à emenda em questão, porque nós estamos tratando simplesmente de fixar para os próximos 4 anos o salário do prefeito e do secretário. Então, nada mais esta Câmara Municipal está fazendo de que pegar o salário que é praticado neste mês de dezembro e colocá-lo a partir de janeiro do ano que vem. Não se está reduzindo, não se está aumentando um centavo. Então, baixar o salário aqui por questões políticas, por si só, eu não vejo razoabilidade. Me portei pela manutenção do que já é praticado hoje. Aliás, algo que está previsto na nossa Constituição Federal, a irredutibilidade salarial, principalmente dos secretários. Os secretários não são agentes políticos, eles não foram eleitos pelo voto popular, então você não pode majorar o salário do secretário para menos. Inclusive são os argumentos que foram colocados no parecer. Então eu votei com a minha consciência, com o meu entendimento jurídico, respeito à posição contrária, mas a meu ver nós não poderíamos, por questões políticas, simplesmente baixar o salário, o subsídio do prefeito, do vice-prefeito e os salários do secretário para os próximos 4 anos. Então eu fui contrário a esta emenda e aqui ficam as minhas justificativas. Pela ordem, senhor presidente. Para justificar, senhor presidente. Para justificar, vereador Romulo Ornelas. Senhor presidente, eu votei favorável à emenda pelo seguinte fato. Esse discurso do vereador que me antecedeu falou que a ilegalidade da redução, eu não sei qual Constituição que ele tirou isso. Desculpa, eu não sou advogado, talvez ele seja,
porque no ano passado a presidente Dilma reduziu os salários da presidente e dos ministros. Eu não sei por que não pode aplicar aqui também, entendeu? Agora, eu tenho moral de falar aqui em questão salarial, porque quando foi para aumentar o subsídio dos vereadores, eu fui o único aqui que me posicionei contrário, que naquela ocasião achava que era abusivo o reajuste, é um reajuste abusivo. Agora, o que a emenda do vereador Edmilson estava propondo? Simplesmente fazer o que o prefeito Almeida pediu para fazer aí no início do ano, no meio do ano. E esse projeto de redução de salário de prefeito e secretário foi engavetado aqui na casa, ninguém ficou sabendo, ninguém ficava sabendo e não ia para as comissões. Agora, a gente está simplesmente, não é a questão de você ser incoerente, a questão é que existe uma questão meramente de que o prefeito Almeida já tinha mandado isso para casa aqui e os vereadores engavetaram aqui, entendeu? Nós somos coerentes ao que o prefeito anterior ou atual mandou aqui para casa, simples, entendeu? Eu queria votar naquele projeto aqui, não me deixaram. Agora eu estou votando na emenda que é exatamente aquilo que o prefeito atual falou. Agora, dizer que não é aumento de subsídio do prefeito, me poupe, meu. Quando que ganhava o prefeito quando começou em 2013 e ver quando que está agora? Lógico que é aumento. Você está fixando um aumento. Está fixando um aumento. Se não aumento, coloca o que começou em 2013. Lógico que é aumento salarial. Tem aumento sim nisso aí. Eu acho que fica enganando a população, que diz que é só fixar. Não é só fixar, não. É aumento de salário. Nós estamos votando aqui, aumento de salário para prefeito e secretário. Estamos sim votando e vou votar contra. Para justificar, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, o colega Rômulo, eu nem iria justificar, mas até em respeito ao vereador Laércio, que também utilizou a palavra, não concordo com os argumentos dele colocado, mas respeito a opinião por ele emitida aqui. Eu só gostaria de dizer que esse projeto que nós votamos e que eu apresentei uma emenda, como já disse aqui, como já reforçou o vereador Rômulo, na verdade ele vai produzir um efeito de que ao final desse período de 4 anos, esse salário que hoje é 24, ele vai chegar numa proporção a 30, 32 mil lá na frente. Num país que atravessa uma crise sem precedentes, uma crise política agravada com essas últimas notícias da semana passada e dessa semana, nós seremos muito questionados, porque nós poderíamos ter adotado uma outra postura, uma postura diferente. Então quero dizer, volto a reafirmar aqui, não estou fazendo e não fiz essa emenda no momento do pós-eleição. Essa emenda foi feita no momento onde nem se sabia quem seria o prefeito da cidade. Então eu sempre costumo dizer, se a casa puder e ter uma oportunidade de dar o exemplo para o restante da população, que o façamos. Sempre estou aqui dizendo isso, sempre estou dizendo que quando a gente vem para cá e não dá quórum, é a imagem do legislativo lá fora que está sendo mais desgastada. Quando a gente vem para cá e verifica um projeto desse e a gente discutir ele de forma tão superficial, porque a emenda não tem nenhum conteúdo aqui, político, nem nada disso,
A emenda que a gente apresentou, uma emenda mediante o debate que a gente fez no comecinho desse ano, no primeiro trimestre. Então eu queria só justificar o voto para aqueles que estão em casa, aqueles que nos assistem. Perdemos a emenda, o que nos impossibilita também de votar no projeto. Não votarei no projeto, votarei não ao projeto. A emenda poderia ser uma satisfação para a população, para a gente adequar essa realidade. Então, eu vou votar não, porque não é apenas você manter o mesmo valor. O mesmo valor hoje é 1, mas o primeiro reajuste, ele virá daqui a pouco, bem pertinho. No mês de maio é a database da categoria, dos servidores, dos trabalhadores municipais. Nesta database está vinculado o aumento deste salário já agora no mês de maio. Mais do que isso, às vezes as pessoas também não costumam fazer uma análise mais completa. Nós temos uma série de medidas que foram anunciadas durante a campanha eleitoral última, de redução de gastos, de redução de comissionados, e o que a gente viu hoje aqui foi uma operação para se manter o mesmo número de comissionados, mesmo contrariando uma decisão do Tribunal de Justiça. O que a gente viu de toda a promessa que foi feita durante a campanha eleitoral em relação a otimizar a máquina, o próprio prefeito eleito Guti esteve nesta tribuna hoje aqui, dizendo que vai se comportar como um servidor público, dizendo que vai se comportar como alguém que está pensando na cidade. Ele mesmo disse, nós não precisamos sugerir a ele disse, é hora de todo mundo descer do palanque. Eu desci do palanque faz tempo. Venci as eleições para vereador no primeiro turno e não fiz campanha no segundo turno porque nenhum dos candidatos me representava. E eu não estou andando em cima de carro de som em lugar nenhum faz bastante tempo. Então a hora agora é a hora de colocar em prática aquilo que a população votou, aquilo que a população teve entendimento. Então eu queria aqui dizer para todos vocês, fico com a consciência tranquila de não votar nesse projeto, de não votar um projeto que vai garantir um salário que vai ser reajustado e que vai bater a casa do mais de 30 mil reais daqui a algum tempo. Então fico muito triste ao mesmo tempo, mas feliz por aqueles que estiveram no nosso Facebook, que estiveram nas redes sociais, nos incentivando para que a gente fizesse esse debate. Então, de forma muito tranquila, quero dizer a vocês que a gente pode, com certeza, dar uma demonstração. Essa casa terá a chance, durante todo esse período, de demonstrar isso. Hoje não foi um dia feliz. Hoje não foi um dia bom para essa casa, não. As primeiras demonstrações, na minha opinião, na minha modesta opinião, foram as piores possíveis. Estamos encaminhando para a votação de um projeto de 1.941 cargos, estamos caminhando para votar um projeto de subsídio do prefeito sem o debate que esta casa mereceria fazer e outras coisas que a gente pode assistir ainda no decorrer dos poucos dias que faltam até o final do ano, até o dia 31 de dezembro. Então é isso, senhor presidente, principalmente me dirijo àqueles justificando o nosso voto aqui, dizendo que a gente não tem nenhuma dúvida de que a melhor saída que a gente deveria tomar seria essa. O projeto vai ser votado agora, na sequência, e contará com um voto negativo deste parlamentar. Em votação ao projeto. Solicito aos senhores vereadores que Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Romulo Ornelas. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, vereador. Desculpa aí, mas sei que Geraldo está no ouvido aí do presidente, está no ouvido de todo mundo aqui falando, vamos logo para casa. Eu estou sendo pago para trabalhar, fica aqui até de madrugada, não tem problema. Fica aqui, mas vamos discutir tudo, deixar tudo bem claro, o que está acontecendo aqui para a população que nos assiste em casa, para entender o que está acontecendo aqui, porque nova política e velhas práticas, entendeu? Então a gente tem que deixar as coisas certinhas aqui, porque não tem pressa em votar nada aqui, sem discutir, não tem pressa em ir para casa, não tem pressa e não tem medo de ficar aqui madrugada dentro discutindo projeto aqui, não. O Geraldo fica pressionando lá, fica aqui fazendo isso, fazendo aquilo, vamos ficar aqui discutindo. Mas a gente tem que discutir essa nova política com velhas práticas que está se postando na cidade. Que dizer que isso não é aumento de salário, pasme, só pegar aqui o que foi estipulado
em 2012 e o que é hoje. Pega os valores, isso aí é público. Pega lá e mostra quais são os valores, né? E que valor que vai ser em 2020. Você vai ver o valor de um salário para prefeito e secretário. Então, na época de crise, ficar discutindo aumento, salário para prefeito, salário para secretário, pelo amor de Deus, não dá, né? Então, essa é a discussão. Então, se o prefeito, o vereador Cassado Guti quer aumento de salário, ele que vem aqui e peça, fala publicamente na imprensa, não. Agora, na época aqui, quando ele era vereador, ele se posicionava contra tudo, falava que era tudo contra o PT, tudo contra. Agora, vamos ver, vamos posicionar contra e a hora que ele assumir, no dia 1º de janeiro, ele fala assim, estou abdicando do meu salário, ou estou abdicando da metade do meu salário, que seria mais ético, né? Um pouco mais bonito, né? Eu tenho moral, sim, Geraldo, falar isso, porque eu enquanto vereador, que foi votado aqui, o subsídio de vereador, e aí é reajustado de maneira aí anualmente, não sei como, eu sou o único que mantém o salário do salário lá de 2012, sou o único, que o salário do vereador, sou o único que ganha diferente. Quem pediu não querendo o aumento do salário do vereador, foi só eu e o então vereador Auriel. A população de Guarulhos não sabe disso aí. Eu sou o único vereador que ainda ganha o mesmo salário de vereador lá de 2012. Porque ninguém abriu mão. Agora, eu tenho moral de falar isso para o prefeito, né? Eu tenho moral de falar isso, né? Para o prefeito. Porque eu fiz isso, né? Porque a gente vota fixa aqui o valor do salário do prefeito e de maneira até mágica, chega em 2020, é outro valor. Ninguém entende, o ano que vem aumenta, mas não é o mesmo valor que nós estamos votando aqui, chegar o ano passado. Então, essa fixação que nós fazemos aqui é um negócio muito esquisito, que quando chega o ano que vem, aumenta de maneira que ninguém entende. Então é isso, eu vou me posicionar contra, porque eu acho que tinha que ter a redução, sim, de acordo com a emenda. Como a emenda foi rejeitada pela maioria, então eu voto contra o projeto. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Dr. Laércio. Senhor presidente, eu gostaria primeiramente de pedir a Vossa Excelência para que o público que está em casa entenda realmente o que está acontecendo aqui, que fosse lido o artigo 29, o caput, inclusive o inciso 5º da Constituição Federal. E não só isso, também o artigo 1º, 2º e 3º do projeto de lei e, por fim, a sua justificativa. O senhor secretário, pela leitura. Artigo 29. O município regenciar por lei orgânica, votada em 2 turnos com interdício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nessa Constituição, a Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. Parágrafo 5º. Subsídio de prefeito, de vice-prefeito, dos secretários municipais, fixados por lei, de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõe o artigo 37, 11, 39, parágrafo 4º, 150, segundo, 153, artigo 3º, 153, parágrafo 2º, primeiro, redação dada pela Emenda Constitucional 19 de 1998. Justificativa. Estamos representando o presente projeto de lei, objetivando fixar subsídios do senhor prefeito. Pela ordem, presidente. Por primeiro, para o público em casa entender, o projeto, artigo 1º, 2º e 3º.
Artigo 1º do projeto de lei 32.204/2016. Fica fixado o subsídio mensal do prefeito de R$ 24.524. Artigo 2º. Fica fixado o subsídio mensal do vice-prefeito em R$ 14.840. Artigo 3º. Fica fixado o subsídio mensal de secretário municipal de coordenador em R$ 14.840. De secretário adjunto, R$ 12.373,26. Artigo 4º. O previsto nessa lei, em consonância ao disposto do parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição Federal, compreenderá o período de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020. A justificativa, por gentileza, senhor presidente. Justificativa. Estamos representando o presente projeto de lei, objetivando fixar subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretário municipal, conforme determinado pelo inciso 5 do artigo 29 da Constituição Federal. Nas legislaturas anteriores, referida matéria foi disciplinada através de decretos legislativos, contudo, analisando melhor a questão e consultando o manual do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, verificamos que a orientação para a apresentação do projeto de lei, conforme consta em anexo. As remunerações fixadas no texto condizem com os valores atualmente percebidos pelos agentes políticos e públicos, devidamente atualizados pelos índices fixados no período para o reajuste geral do funcionalismo, conforme demonstra a documentação anexa. Para encaminhar, senhor presidente. Vereador. Então, eu acho que está muito bem claro que não é uma vontade desse legislativo fixar por si só. A Constituição Federal é clara, ela nos impõe uma obrigação. E nós estamos aqui, assim eleito 4 anos atrás, e nós temos que fazer o nosso papel no fim dessa legislatura. Qual que é? Fixar os subsídios, salários dos secretários, como também do vice-prefeito. Não é uma escolha nossa, não é casuística. Não existe aumento. Não há aumento. Hoje, esses valores que acabaram de ser lidos pelo secretário vereador Geraldo Celestino, são os mesmos valores que irão para janeiro de 2017, na proposta, ora apresentada pelo presidente da Câmara Municipal. Por que pelo presidente? Porque a lei diz que também cabe à Câmara propor, não pode vir do Executivo, não é escolha nossa, nós temos que cumprir a legislação. Então, nós não podemos trabalhar com hipocrisia, Precisamos separar o joio do trigo, nós precisamos tratar do poder de compra. Se você pegar uns R$100, 4 anos atrás, ele não tem o mesmo poder de compra que hoje. O governo, que até então era administrado pelo Partido dos Trabalhadores, compactuou com uma inflação que hoje nós temos aí na casa dos 2 dígitos. E este valor precisa ser recomposto. Então, seguramente, ano a ano, há a recomposição salarial, que é o poder de compra. Assim como o IPTU, os demais impostos, ocorre a majoração pela inflação, o salário não é diferente. Agora, dizer que, neste momento, nós estamos aprovando salário com aumento, com reajuste, me prove matematicamente que o valor de dezembro de 2016 será inferior a janeiro de 2017, na proposta ora apresentada. Então, nós não podemos enganar a população com a ideia de que nós estamos fixando valores maior do que hoje recebe, por exemplo, o prefeito Sebastião Almeida. Não é verdadeiro. Então, eu encaminho favorável a esse projeto, faço coro que ele seja aprovado, porque é uma obrigação nossa, não é escolha, é uma obrigação. Por mais que a população não concorde, discuta que tenha que trabalhar de forma gratuita, isso e aquilo. O poder público não pode ter contratação gratuita, tem que ser onerosa. Isso está na legislação. Então vamos estudar os princípios do direito, tem que respeitar a moralidade, nós temos que respeitar todos esses princípios. Não podemos dizer que fulano de tal vai trabalhar gratuitamente, nem relógio trabalha de graça. Pela ordem, vereador Edmilson. Edmilson, está encaminhando, você já encaminhou? Senhor presidente. Você já não encaminhou? Não, é uma questão de ordem. Mas entra em votação agora. Mas é uma questão de ordem. Eu não encaminhei ainda, mas eu queria uma questão de ordem.
Não precisa que tivesse encaminhado. Não, eu encaminho pouco aqui, eu venho pouco. Senhor presidente, uma questão de ordem é o seguinte: eu gostaria que fosse feita a leitura do decreto legislativo 10 ou 8/2012, que é o decreto anterior. O parágrafo 1º só do decreto, que é o decreto que reajustou o salário do prefeito anteriormente, para a gente verificar o valor. Eu gostaria que fosse feita a leitura. Qual o valor? Artigo 1º. Fica fixado o subsídio mensal do prefeito em R$ 18.770. Senhor presidente, além desse... Isso é no começo do ano. Senhor presidente, além desse, eu gostaria da leitura do parágrafo único do artigo 4º da lei que nós estamos discutindo. Artigo 4 da Lei 3.204/2016, ao qual está em discussão. Parágrafo único. O reajuste de subsídios correrá na mesma data com o mesmo percentual atribuído aos servidores públicos municipais de Guarulhos. Para dar sequência na minha questão de ordem, eu fiz questão da leitura, ou seja, em 2012, quando se colocou o valor, era 18. 18 é menor que 24. E olha que eu não sou muito bom de matemática, mas é isso. Quando estabeleceu lá atrás era 18, que virou 24 hoje. O próprio parágrafo único do artigo 4º coloca que vai haver reajustes. Este salário que vai estar igual em janeiro, fevereiro, março, abril, a partir de maio, ele já terá um reajuste. É só esse debate que eu quero fazer. A Câmara poderia, de forma muito tranquila, dizer: olha, nós vamos estabelecer o congelamento do salário. Eu toparia discutir. Dizer, ó, é o valor que tem, não vamos rebaixar, por diversos motivos, e vamos fazer um congelamento do salário até a melhoria dos números da economia do país e da economia da cidade. Mas não é isso que a gente está debatendo. Na verdade, a gente está debatendo o seguinte, que não é que é o mesmo valor. Eu espero ter saúde para estar aqui nessa tribuna em dezembro de 2020, onde nós vamos verificar que não vai ser 24, vai ser 31, 32. E aí eu vou pedir para ler de novo a lei anterior para a gente verificar que é uma alteração. É só isso. E por este motivo eu estou aqui decidido, devido à minha emenda não ter sido aceita, porque essa emenda corrigiria isso, eu votarei contrariamente. Em votação o projeto. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Laércio, vereador Daniel, Dona Maria, Eduardo Barreto. Pela ordem, presidente, voto sim. Vereador Laércio Santos, vota sim. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Pela ordem, Para justificar, senhor presidente. Para justificar, vereador Romulo Ornelas. Senhor presidente, na minha justificativa, que é rápida, só para falar sobre o que o Laércio Santos disse aqui, que a gente está contra fixar salário de vereador, ou desculpa, de prefeito e secretário. Nós não estamos contra. Só queremos fazer uma correção no caso, o prefeito tinha mandado aqui um projeto reduzindo, entendeu? Então, nós não estamos contra, nós sabemos que é constitucional, a lei diz que nós temos que votar a fixação do salário do prefeito, vice-prefeito e do secretário. Então, ninguém é contra. Agora, o que nós estamos questionando é esse trem da alegria aí, né? Que
acho que a população já percebeu em casa que o novo governo já está mandando aqui dentro. Então, nós estamos marcando nossa posição aqui, né? Então, é só isso. Só para dizer que nós não estamos contra a fixação. Só estamos... votei contra porque não foi aprovada a emenda que reduzia. Muito obrigado. Item terceiro. Para justificar o voto, senhor Para presidente. justificar, vereador Laer Sandes. Senhor presidente, eu votei com a minha convicção, sem pedido ou pressão de ninguém. Como eu disse, votei para a minha convicção. Não tive contato nem de prefeito, nem de secretário, nem de presidente de partido, quem quer que seja. Então, este argumento de que prefeito ou futuro prefeito está mandando nessa casa para votar esse projeto, em absoluto. Votei, voto consciente, eu acho que a gente aqui precisamos ter coerência aos interesses da cidade. O projeto se faz necessário ser votado para fixar o salário dos próximos administradores do Executivo. E não tem o porquê nós deixarmos para outro momento, se a própria legislação nos impõe a obrigação. Por mais que se discuta se é devido, se não é devido, está lá, nós temos que fixar. Então, não tem o porquê, por questões políticas, simplesmente, então eu vou dar o troco, vou dar uma represália. Eu não vou fixar o salário do próximo prefeito, porque ele foi vereador nessa casa, porque ele batia muito no governo. Nós não podemos se apegar a esses valores. Eu acho que, acima de tudo, os interesses da cidade é maior e não podemos viver de pequenez nessa cidade de Guarulhos. Então, eu acho que a coerência tem que imperar nessa cidade. Votei a favor e tantas quantas vezes necessário, na forma que a redação for apresentada, como foi no momento de hoje, votarei a favor e sem demagogia. Para justificar, senhor presidente. Para justificar, vereador Zé Luiz. Às vezes eu não entendo o comportamento dos vereadores nessa casa. Nós tínhamos há um pouco antes da votação, da conclusão da votação, uma emenda do vereador Edmilson Souza, extremamente coerente, né, extremamente positiva, porque ela estava trazendo no bojo da discussão obrigatória que nós temos que fazer, ninguém tem que fugir dessa discussão, trazendo um elemento que era a realidade. O próprio prefeito atual tinha feito um projeto de redução de 10% dos salários dele e de todos os funcionários da prefeitura, comissionados. Esse projeto, por um acaso, não foi votado na casa, mas a ideia, ela permanece. A situação econômica da cidade de Guarulhos permanece, está todo mundo sabendo. Até 3 dias atrás, nós estamos tendo problema com a coleta de lixo, porque a empresa não estava recebendo. Então, há sim um problema colocado. A emenda do vereador tinha oportunidade de corrigir. Nós temos obrigação de fixar, sim. Eu me abstive da votação justamente por conta dessa incoerência do conjunto da Câmara. Eu não votei não, porque eu acho que nós temos a obrigação de fixar, mas nós perdemos às vezes a oportunidade na Câmara, os vereadores, de fazer um gesto correto, um gesto positivo, que é o que as pessoas estão esperando lá fora. Nós não vamos deixar o prefeito sem salário, mas a gente estava simplesmente adequando o salário desse prefeito a uma realidade, de uma realidade. Então, eu espero que amanhã, quando nós vamos estar discutindo, ou segunda-feira, o projeto da criação dos 1.900 cargos, nós tenhamos esse bom senso de olhar o futuro, olhar as realidades, né? E fazer aquilo que é o mais correto, para a cidade também, para a política de uma forma geral, que anda muito descaracterizada pela população. Eu acho que essa questão da votação já foi uma oportunidade perdida. Amanhã nós teremos, amanhã e segunda-feira, novas discussões, polêmicas, securitização, que vai afetar diretamente a nossa população mais pobre. Então, os vereadores têm a oportunidade, às vezes, de corrigir, de rever. Quando rejeitam um projeto, muitas vezes dar oportunidade para que a discussão seja feita de forma mais ampla, né?
e não se restringir, às vezes, no momento, num afogadilho. Então, eu espero que essa votação que nós fizemos aqui, que fixou os valores do prefeito, né, mas perdemos a oportunidade, sim, de a gente fazer uma correção, inclusive que é o que a sociedade lá fora está esperando. Item terceiro, senhor secretário, para leitura. Segunda discussão do texto substitutivo número 1 ao projeto de lei número 3.262 de 2016. Dispõe sobre a revisão do plano plurianual de 2014 a 2017, base 2017, constante na lei número 7.217, de 16 de dezembro de 2013. Autor, Prefeitura. Em discussão, encerra a discussão. Em votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Nas emendas. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Barreto. Conseguindo meu voto, sim, presidente. Vereador Barreto, vota sim. Vereador Ler Santos, vereador americano, vereador Vitor da Farmácia. Voto sim, senhor presidente. Vereador americano, o Ler Santos, vota sim. Vereador Daniel Soares, vereador Dona Maria, vereador Edmilson Souza, vereador Elmer, vereador Heleno, vereador João Barbosa, vereador Lamé, vereador Paulo Sérgio, vereador Professor Samuel, vereador Romildo Santos, vereador Toninho da Farmácia. Vereador João Barbosa, vota sim. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 4º, senhor secretário, para leitura. Segunda discussão e votação do texto substitutivo número 1 ao projeto de lei número 3.263 de 2016. Altera os anexos da lei número 7.491 de 7 de julho de 2016, que dispõe sobre diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro do ano de 2017. Autor, Prefeitura. Em discussão, encerra a discussão. Em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Barreto. Conseguirá meu voto, sim, presidente. Vereador Barreto, vota sim. Pela ordem, senhor presidente. Geraldo Celestino. Vereador Geraldo Celestino, vota sim. Vereador João Barbosa, vota sim. Vereador Daniel Soares, o vereador Barreto vota sim, vereador Elmer, vereador Dona Maria, vereador Heleno, vereador Lamé, Luiz Mato Grosso, Paulo Sérgio, professor Samuel, Romildo Santos, Toninho da Farmácia. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 5º, senhor secretário, para a leitura. Para encaminhar, presidente. Não, pode ler. Presidente, segunda... Vou ler. Perdão. Segunda discussão e votação do texto substitutivo número 2 ao projeto de lei número 3.037 de 2016. Dispõe sobre a estimativa da receita e fixação da despesa do município para o exercício financeiro de 2017. Autor, Prefeitura. Em discussão, encerra a discussão em votação. Para encaminhar, vereador Eduardo Barreto. Presidente, irei votar sim nessa segunda discussão, melhor dizendo, segunda votação, por entender da importância da magnitude do projeto. E também já fazendo aqui, presidente, aproveitando a brecha regimental, para fazer um apelo aos nobres pares, para segurar só mais um pouquinho para votar o item 6º, votando sim na segunda votação do meu projeto. Obrigado, presidente. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Pela ordem, senhor presidente. D'Agostino vota sim.
Vereador D'Agostinho vota sim. Professor Jesus vota sim. Vereador Americano, Daniel Soares, Ana Maria, Edmilson Souza, Elmer Japonês, Geraldo Celestino, Helene Metalúrgico, vereador Lamé. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadores de Mato Grosso. Quero designar meu voto sim. Vereador de Mato Grosso vota sim. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 6º, senhor secretário, para a leitura. Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria de pedir... Segunda discussão. Pela ordem. Eu gostaria de pedir que o decreto legislativo 2986/2016 seja incluída na próxima sessão extraordinária, tendo em vista que... Não, mas já foi convocado. Já? Já será repetido. Tá bom, vereador? Okay. Item 6º, senhor secretário, para a leitura. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 3.801 de 2015, reconhecimento de utilidade pública da ONG Forte, autor Eduardo Barreto. Em discussão, encerra a discussão. Em votação, solicito aos senhores vereadores que tirem os terminais para o voto eletrônico. Encaminhar meu voto sim, presidente. Vereador Eduardo Barreto vota sim. Pela ordem, voto sim, senhor presidente. Vereador João Darcio vota sim. Vereador Laércio Santos vota sim. Nós temos que botar o subsídio, gente. Não vai embora não, hein? Pelo amor de Deus. Professor Jesus vota sim. Não vai ter mais sessão. Acabou. Só o ano que vem. Vereador Daniel, Dona Maria, Edmilson Souza, Luiz Mato Grosso. Voto sim, presidente. Vota sim. Vereador Elmer, vereador Heleno, vereador Lamé. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Pela ordem, senhor presidente. Solicito verificação de quórum eletronicamente. Solicito aos senhores vereadores que tirem os terminais para a verificação de quórum. Segura um pouquinho, Gostino. Segura um pouquinho. Ô, pastor, segura. Vai encerrar e começar outra. Segura um pouco, vamos sair daqui amanhã. Como não há quórum, dou por encerrada a presente sessão.